Eu sou a Débora Toledo, estou aqui para o Blogs Convida, com o Zalter Povoas, que é da Bahia, produtor rural, presidente de cooperativa. E hoje nós estamos aqui para falar sobre esse setor que é a bola da vez, que é o agro, e que nos enche tanto de orgulho no Brasil hoje, um segmento que está empregando tanta gente. O que você está achando desse momento que a gente está vivendo no agro no Brasil? Olá, Débora, olá a todos aí do canal, é uma satisfação estar aqui com vocês. Meu nome, pois é, como Débora falou, Zalter Povas, eu sou produtor rural, engenheiro eletricista de formação, empresário, como produtor rural, muito feliz de estar nesse momento do agronegócio mundial e brasileiro, né? O Brasil, né, nós estamos passando por um momento interessante, mas que não é um fato isolado. Na verdade, nós estamos colhendo fruto literalmente, do que plantamos, né? Então, a gente tem um momento de mercado, né, onde uma conjunção de fatores, né, Débora? Eu tenho olhado até suas publicações, etc. Tem muito conteúdo interessante disso, né? Porque a gente está com a balança cambial favorável, né, para exportações, um momento de exportação muito grande das principais commodities, como milho, soja, né, estão puxando, produtores que têm 2, 3 safras para frente vendidas, né, e isso provocou uma pressão muito grande no mercado, com necessidade de novas áreas, necessidade de mais áreas produtivas, e está nas commodities num momento muito bom, né? Mas esse mercado, as commodities estão num momento muito bom, mas a necessidade de comida não é uma variável, né? O interessante é isso, né? Você tem momentos que isso está puxando para um lado para o outro, mas a necessidade crescente de alimento e de alimento saudável, ela é constante. Né? Exatamente. Aliás, gente, a demanda estrutural, ela existe, né? Isso foi até um ponto muito interessante você tocar, porque a gente está vendo uma alta, né, no preço das commodities como um todo, né? Até ontem gravei um vídeo para vocês aqui no canal. O preço do milho e da soja, por exemplo, está o dobro do ano passado, só que a gente está vendo aí um grande termômetro ainda ver para essa questão de preços a inflação americana. E aí, o que aconteceu? Semana passada a gente viu que a inflação americana saiu, né, bem aquecida e teve todo esse medo. Bom, a curva de juros refletiu isso e houve uma grande, né, posição de venda, né, dos especuladores nas commodities. Então, aí o pessoal falou assim, nossa, Débora, será que caiu o preço da commodity? Já acabou? Não, você acabou de tocar num ponto. Há uma demanda estrutural. As pessoas, né? Quando você fala de crescimento de China, a FMI está projetando crescimento de 8,5%, a gente está falando, e também não é só aço, né? Essas pessoas, se a gente acredita no crescimento da China, essas pessoas precisam comer. Então, existe uma demanda, né, no mundo, né, estrutural que continua. Com a pandemia, houve uma descontinuidade dessa demanda. Então, os preços ficaram, né? No exterior, houve até caiu um pouco o preço das commodities, mas aqui no Brasil, como você tocou muito bem, a gente não sentiu isso pela questão cambial, né? Antes a gente tinha uma quebra de safra com o preço, né? Com o preço do real aí, com o dólar, né? Tá bom, vamos lá. $1, R$ 2, mas agora a gente teve essa questão dos 5,30. Então, vamos falar um pouco sobre essa questão do agro brasileiro, como o agro tem se preparado. Muita gente fala assim, o agro é só commodity. Não, tem tanta ciência por trás disso, tem tanto valor agregado. Fala para a gente, já que você está numa cooperativa, né, você é presidente de uma cooperativa, fala para a gente dessa cadeia, né, quanto que emprega, qual a questão da ciência. Vamos lá, você falou uma coisa importantíssima, que é o seguinte, na verdade, a gente tem uma empresa, eu acho que a empresa de maior tecnologia
genuinamente brasileira se chama Embrapa. Os nossos pesquisadores da área agrícola são os melhores do mundo em vários segmentos, Inclusive, um deles que eu trabalho, que é citricultura. Os nossos pesquisadores vão dar palestra na Califórnia sobre citros. Então, nós temos tecnologia agrícola de ponta no mundo, e é tecnologia brasileira, certo? Então, o que está acontecendo no agro? As tecnologias, claro que as tecnologias começaram primeiro com os grandes produtores de grão, né, dessas commodities grandes. Só que essa tecnologia, com todo o movimento tecnológico, ela vai se difundindo e ela está em toda a cadeia. E a Embrapa tem outro dado interessante, Débora, que é o seguinte: segundo a Embrapa, né, a agricultura que sustentou o planeta em alimentação foram as agriculturas de climas temperados, que já estão extinguindo. Mesmo que se aumente a tecnologia produtiva, elas não têm muita capacidade de expansão. A agricultura, segundo a Embrapa, que vai sustentar os 9,7 bilhões de pessoas que seremos até 2050, serão as agriculturas de climas tropicais, onde o Brasil possui mais de 40% das áreas agricultáveis de clima tropical do mundo, segundo a Embrapa. Então, assim, o Brasil teria que crescer 2,5 vezes a sua produção para sustentar o planeta até 2050. Então, essa perspectiva, se não for exatamente 2,5, for 2,8, for 1,8, uma coisa é certa: o Brasil vai ter que crescer mais ainda para produzir alimento, porque é uma questão estrutural do planeta, né? E nós temos uma vocação enorme para o agro, e hoje, acho que esse momento, juntando esses fatores, está dando um pouco mais valor, inclusive está provocando um movimento social interessante, que é fixando a pessoa no campo. Cidades, a gente está vendo cidades se desenvolverem longe das capitais e longe também do eixo Rio-São Paulo, onde cidades do interior já tem um certo desenvolvimento, né? Então, sim, é verdade. E assim, a gente está vendo polos de geração de riqueza. Na verdade, ainda mais por causa da pandemia, a gente está vendo que essa questão de serviços, né, que ficou muito concentrada em Rio e São Paulo, ainda está se restabelecendo, e a geração de riqueza do Brasil vindo literalmente do interior, né, do Brasil, que é um fenômeno muito interessante, né, e a gente, né, acaba realmente trazendo aí desenvolvimento, né, distribuição de renda também. A gente está falando também em mais empregos. E eu queria falar com você, assim, qual que é a sua percepção, tá, do Brasil no sentido de comercial, tá? Como você falou assim, olha, o Brasil tem 40% das terras produtivas. Internacionalmente, como é que você vê o potencial do Brasil para os próximos anos, quando a gente fala em agronegócio? Olha, o potencial do Brasil, como a gente falou, a gente tem mercado crescente de comida, a gente tem um potencial nas áreas agricultáveis de clima tropical gigante, né? Um espaço do mundo para crescer são nesses tipos de área, e o que a gente precisa criar, o Brasil tem um potencial enorme. O que a gente precisa criar, porque a gente tem um produtor querendo produzir, a gente tem um mercado querendo comprar produtos bons, tá certo? Produtos de primeira, grãos de qualidade, commodities de qualidade, fruta de mesa saudável, o mercado quer cada vez mais exigente, que é produto bom. O que a gente precisa nesse meio? Primeiro, criar bons projetos, tá certo? Porque o projeto, ele tem que criar bons projetos. Para quê? Para que a gente tenha atratividade dos investimentos. Então, uma coisa que está surgindo também são estruturas, são mercados, que possibilitam, dão acesso a investidor, que o investidor não tinha acesso a esse tipo de commodity, né? Você investia na Bolsa, né, grandes corporações SA,
Então, ou você era dono, efetivamente, você vai ser produtor e vai para lá para frente, que nem todo mundo tem esse perfil. Mas colocar o seu dinheiro no agro não tinha esse espaço. Então, eu acho que a grande oportunidade que está surgindo são projetos que possibilitam que o investidor coloque o seu dinheiro num setor que está crescendo, um setor que mais cresce nos últimos anos. A pandemia só fez chamar atenção para a preocupação de alimento saudável e que, independente do que aconteça, nós temos que nos alimentar, né? E de cada vez mais de maneira saudável. Então, essas oportunidades de investimento, elas estão fazendo com que se criem, né, projetos de investimento que dão acesso às pessoas. Isso é muito importante, porque você vai pegar esse potencial, porque a gente fala potencial do agro, mercado, commodities, e aí? Como é que eu entro nisso? Como é que eu participo disso? Como é que... Todos podem participar. No fim do dia, vamos nos alimentar, mas antes disso, podemos participar também participando desse tipo de investimento. Super legal você falar isso, né? A oportunidade tanto do empreendedor se capitalizar, né? Como também agora do investidor ter essa opção aí de investir no agronegócio. E muita gente às vezes está aqui, Débora, mas como é que é isso? Bom, a gente está aqui através da Blox, pessoal. Nós somos uma plataforma, né, para viabilizar que o investidor se conecte ao empreendedor, né? Na verdade, tem uma modalidade de investimentos que se chama Private Equity, que é essa que a gente está aqui falando, que é a oportunidade de você se tornar sócio de bons negócios, de bons empreendimentos, e quando você se torna sócio, você pode entrar, né, capitalizando diretamente o empreendedor. E aí você está eliminando quem? No meio do caminho, você está eliminando o banco. Então, tanto para o empreendedor, você tem uma possibilidade aí de acesso a um crédito, acesso a um aporte de capital, por exemplo, e também para o investidor, você tem a possibilidade de investir, né, e ter um retorno bem atraente, eliminando quem fica, às vezes, no meio dessa cadeia aí, bem capitalizado, e nem o empreendedor, nem o investidor, eles conseguem ter retorno. Não só a gente está falando retorno financeiro, como também essa questão da troca. Olha como é que é rico, né, você se tornar sócio de um empreendimento, rico no sentido intelectual, você aprender, você, né, ter essa possibilidade aí de ter essa troca com o empreendedor. E como é que você vê, assim, essa questão do empreendedor buscar sócios, do empreendedor tentar se capitalizar? Como é que você vê o mercado, como um presidente de cooperativa, como é que você vê essa questão do produtor olhando para essa conexão com os investidores? Olha, é muito interessante sua pergunta, porque fica parecendo, né, quando a gente fala assim do agro, fica parecendo que o produtor está lá fazendo todo o trabalho dele certo e só falta alguém botar o dinheiro, e não é isso. Esse movimento, o que está acontecendo, Débora, muito interessante, está fazendo que o produtor se estruture para ter acesso a esse tipo de investimento, né? Porque o que acontece? Para a gente ter um tipo de investimento desse, a gente precisa ter governança, né? A gente precisa ter uma estrutura de empresa por trás, uma estrutura quer seja através de uma cooperativa que organiza pequenos, médios e grandes produtores, quer seja uma empresa agrícola. Você precisa ter governança, você precisa ter uma estrutura empresarial de gestão, de prestação de contas, né, de determinada formalidade que o brasileiro nativamente não se mexe muito para isso, mas está mudando. Você vai cada vez mais pelo interior e você vai vendo as empresas, as estruturas, e o cooperativismo, por exemplo, é uma forma de você dar uma estrutura empresarial, profissional, com tecnologia, etc., aos pequenos produtores, né? Então, o que precisa para isso também é um movimento dos produtores se organizar. Então, porque você tem um investidor ali,
você tem os produtores ali, mas eles não estão prontos para isso. Você precisa ajudá-los a isso, né? O meu propósito mesmo é criar negócios, oportunidades de agronegócio que produtores comuns e investidores comuns tenham resultados fora do comum, né, com colaboração e entusiasmo. Então, é isso que a gente precisa fazer, né, que fomentar para que essas estruturas possam conversar. Exatamente. Vamos aproximar o pessoal da Faria Lima, né, ao campo, né? E o produtor, ele precisa saber que há essa possibilidade, né, de capitalização, né, de receber não só o aporte de capital, como também ele receber aí o smart money que a gente fala, né, que é por exemplo, você quando se torna sócio de um negócio, nem sempre as pessoas procuram apenas pela questão, né, de você estar colocando um dinheiro ali, mas também por uma questão de ajuda na gestão, né, de ajudar também quando a gente fala de enriquecer, né, trazer conhecimento, trazer conexões, e às vezes esse produtor, né, a gente está falando aqui do produtor que às vezes pensa que está sozinho, mas quando ele cresce, né, em conjunto, quando ele está com toda a cadeia, principalmente nesses movimentos de cooperativas, né, a gente vê aí como ele sai fortalecido. E como que você vê, Alter, agora para a gente finalizar o nosso bate-papo aqui, os investimentos, essa questão dos investimentos alternativos agora, as oportunidades, né, que a gente está tendo no agro, e como que você pensa, através da cooperativa, conectar os empreendedores aos investidores? Essa forma de investimentos alternativos, ela chegou, parece que encomendada para esse momento, né? Porque exatamente essa carência, nós temos uma carência de tipo de investimento, né? E então esse tipo de plataforma, de forma de investir, chegou num momento muito, muito, muito importante mesmo. E o produtor ter acesso, ele precisa se preparar para isso, né? Ele precisa se preparar. Por exemplo, eu senti essa necessidade, criei um modelo de investimento formando um SCP, pequenos produtores. Quando eu fui olhar em volta, o mercado estava se organizando, existia blocos já pronta para isso, né? E não foi uma coisa, ninguém copiou de ninguém. Surgiu porque o mercado está precisando disso. E você vê como o crescimento da Blocos foi enorme, como uma aptidão para o agronegócio, para o investimento do agronegócio, que tem carência de estrutura de investimento. E os projetos para chegarem, por exemplo, o que é bacana? Que uma estrutura dessa de investimento alternativo, o que ela faz com a proposta? A proposta chega no funil e ela só passa se ela estiver estruturada. Então, mesmo as propostas as oportunidades de negócio que bateram a porta e foram negadas, elas tiveram benefício, porque elas foram avaliadas, foram questionadas, foram apontadas os pontos onde ela precisa melhorar, e elas vão voltar um dia e vão captar. Então, o benefício que essas estruturas novas de investimentos estão fazendo no mercado não é só com captação do dinheiro, entendeu, Débora? Isso aqui é importante, é na estruturação do produtor para ter acesso a isso. É um efeito em cadeia, né? Então, você tem... O investidor também tem acesso a isso, porque eu vejo nas pessoas que, né, sabem que eu sou produtor, e quando viram agora a plataforma, pô, Zalta, que bacana, né? Também quero ser sócio, né? Quero ter acesso, como é que é isso? Então, isso foi um movimento natural, muito interessante, e a gente vê claramente, Débora, claramente, que as pessoas muitas vezes não sabem o que fazer com o dinheiro nessa hora. E você tem uma oportunidade, numa rentabilidade muito interessante, mas muito interessante mesmo, baseado em produtos que vão continuar. A gente não está investindo numa empresa que a tecnologia vai mudar e amanhã vai acabar. Não, nós vamos continuar
comendo soja, milho, feijão, limão, tangerina, abacate, vamos continuar para a vida toda, né? Exatamente, muito interessante você falar isso, tanto para o investidor que está procurando aí, olha, uma alternativa, né, de diversificação entre a renda fixa e a renda variável, né, a renda variável que a gente fala é a Bolsa de Valores, e a renda fixa que a gente fala os títulos do Tesouro, como por exemplo Tesouro Selic. Sim. Temos aí, né, a gente está falando dos investimentos alternativos como uma estratégia de diversificação. E outro ponto interessante que você tocou, que o projeto precisa ser interessante, né? Não é só, eu sou empreendedor, eu sou produtor rural, vou procurar uma plataforma para me capitalizar. Não, gente, isso passa por uma curadoria, a gente vê, né, quando a gente fala em private equity, é entrar em empresas, né, que já têm atuação, que já tem mercado, né, que já está ali, de certa forma, preparada, que são bons projetos, até porque, né, isso aí interfere também na rentabilidade e também na confiança que a gente vai trazer para o mercado, né, a importância de se ter bons projetos, né, simplesmente alguém que, um produtor que precisa se capitalizar, então ele vai arrumar empreendedores. Não, esses projetos, eles passam por uma curadoria e a gente vê todo o potencial da empresa, né? O private equity, como eu falo para vocês, ele entra como se fosse um pó royal, né? Um fermento, né? No projeto do produtor, nessa empresa, né? Que a gente coloca lá para crescer e daí, né, vai ter no futuro, quem sabe, até a possibilidade de até abrir um capital. Nossa, mas eu queria te agradecer, Walter. Queria falar para você que o canal está aqui aberto para você voltar, né? E em breve nós teremos aí novidades para os nossos seguidores aqui, para os nossos investidores, né? Deixa o seu recado aqui para o pessoal, a sua mensagem. Ok, Débora, muito obrigado. Agradeço a você aí, tá acompanhando suas postagens, né? Aí, muito bacana, muita informação que você tem levado a todos. Agradeço, né, a sua participação aí. Agradeço o convite imenso de estar aqui com vocês. Agradeço o convite da Blox, esse espaço muito bacana. E aguardem, porque estaremos trazendo novas oportunidades em breve. Outros tipos de negócio do agro, sempre interessantes, sempre com produtos muito de necessidade básica, né, e muito produtivos e lucrativos, tá bom? Agradeço muito esse espaço da Blox, de vocês aí, e todos tenham aí uma excelente semana. Obrigada, tchau, tchau, foi um prazer. Tchau, tchau.